A gente já fez um vídeo explicando tudo o que você precisa saber sobre parafusadeiras e tupias. Agora chegou a vez da gente falar de uma das ferramentas mais versáteis que a gente tem, a esmerilhadeira. Então bora, porque hoje o vídeo é bem completo e você não pode sair daqui com dúvida. Bom, vamos começar pelo básico. Qual é o uso principal e mais indicado para uma esmerilhadeira? O que você pode fazer com esse tipo de ferramenta? É simples, basicamente corte e desbaste. E aí você pode me falar, mas eu já lixei também. Sim, dá para lixar. Bom, dá até para lixar, mas a gente não indica. A rotação da esmerilhadeira é muito alta, comparado a uma lixadeira rotorbital. Então, quando a gente fala de um lixamento mais fino, ela não é a mais indicada, ela é para uma coisa mais grosseira mesmo. Mesmo que a sua esmerilhadeira tenha o controle de velocidade, mesmo assim a gente não recomenda, porque a velocidade 1 da sua esmerilhadeira às vezes pode ser mais alto do que a velocidade máxima de uma rotorbital. Então, de novo, é bom a gente procurar cada ferramenta para o seu tipo de uso. Então, a gente não recomenda essa daqui para lixamento fino. Beleza, agora ficou claro quando você vai precisar de uma esmerilhadeira. Agora vamos falar se você precisa de uma esmerilhadeira a cabo ou a bateria. E falar que uma esmerilhadeira a cabo é melhor do que uma bateria ou uma bateria é melhor do que uma cabo é papo furado. Porque cada uma tem as suas particularidades e as duas vão ser bom, depende da aplicação. As ferramentas a cabo vão funcionar muito bem para um profissional que vai trabalhar muito tempo num local só, em um período prolongado. E, logicamente, em um local que tem energia. Já as ferramentas a bateria, elas são indicadas para você que precisa de mais mobilidade ou trabalha em locais de difícil acesso. E principalmente locais que não disponibilizam de tomada de energia por perto. E fica ainda melhor se você já tiver ferramentas 18 volts da Bosch. Se você já tiver ferramentas que tenham bateria 18 volts, você pode comprar só a esmerilhadeira e aí você reutiliza a bateria que você já tem. Afinal, todas as baterias de 18 volts da Bosch são intercambiáveis independente da ferramenta. Então, se você tiver uma parafusadeira, você pode colocar na sua esmerilhadeira, ou se você tiver já uma serra circular, você pode usar a bateria dela para a sua esmerilhadeira ou vice-versa. Tá, mas por que elas são importantes? Basicamente, a potência é a força do motor. Então, quanto mais watts, mais potente. E quanto mais potente a sua máquina, mais trabalhos exigentes ela vai conseguir fazer. Mais trabalhos pesados, vamos dizer assim. E quando a gente fala de RPM, ou rotação por minuto, a gente está falando de velocidade da máquina, vamos dizer assim. Então é o nível de rotação que a sua máquina tem. E quanto maior o nível de rotação, quanto mais veloz a sua máquina é, maior o nível de aplicações que ela vai conseguir fazer. Um exemplo, se você tiver uma esmerilhadeira com controle de velocidade e você utilizar a velocidade 1, dificilmente você vai conseguir fazer um corte no metal. Esse tipo de aplicação exige muito mais velocidade da esmerilhadeira e na velocidade 1 ela vai perder eficiência. Agora eu vou passar algumas dicas de segurança para vocês, bem importante. Nunca utilize a sua esmerilhadeira sem a capa de proteção ou esse protetor aqui. Ele evita, em caso de quebra de disco, até mesmo das faíscas que estão saindo, ele evita com que algo seja projetado para você. Mas não adianta a capa estar presente se ela não estiver bem posicionada. Então, por exemplo, se a gente for fazer um lixamento ou um desbaste, você pode ver que a capa tem que estar protegendo e virada para o meu lado. Se caso o disco quebre, ou saia muita faísca, ou saia um pedaço do material, isso aqui vai estar me protegendo e ela só sai para frente, certo? Ou, por exemplo, se você estiver fazendo aqui um corte, o ideal é você posicionar ela de maneira com que essa capa pegue a maior área possível, né, e me proteja e saia para frente. Outra coisa é o punho de proteção. Esse cara aqui não pode ser retirado também. Se você estiver cortando ou desbastando e por um acaso o disco travar, você tem que ser muito forte para segurar essa esmerilhadeira. No meu caso aqui, vocês veem que não é lá essas coisas. Então mas você também, por mais que você seja forte, o ideal é estar segurando bem o punho aqui. E o punho da Bosch, muitos deles tem esse antivibrador aqui, esse sistema de antivibração. Então, além de você ter todo esse apoio, ele ainda garante um uso mais ergonômico e mais confortável. Uma outra dica que linka com isso aqui que eu tô falando é: segura bem a sua esmerilhadeira. Porque caso ela caia da sua mão e ela não tenha um sistema de proteção contra quedas, como por exemplo essa daqui, o botão se mantém ligado. Então, se ela cair da minha mão, ela vai continuar ligada e isso pode causar um acidente feio. Se por um acaso ela tiver o sistema que desliga a máquina quando ele identifica uma queda, ou no caso,
um botão que a gente chama de homem morto, a partir do momento que ela sai da minha mão ou cai, o motor para automaticamente. E por último, lembre sempre de usar os EPIs. Parece até meio clichê ficar repetindo isso toda vez, mas é muito importante. Lembra sempre os EPIs recomendados para a máquina que você está usando e para o tipo de aplicação. Qualquer dúvida, é só olhar no manual da ferramenta. Bom, a gente acabou de falar de segurança e de como que ela está na sua mão. Só que do lado de cá, a gente também pensa nisso e a gente vai mostrar para vocês algumas tecnologias que vão facilitar muito o seu dia a dia e vai deixar a sua vida mais segura. O primeiro deles é o Kickback Control. Ele é um sistema que identifica quando a máquina dá um solavanco em caso de travamento do disco. Um exemplo, ó, eu vou acionar a máquina. Aqui eu simulei um solavanco em caso de travamento do disco e vocês podem ver que a máquina parou. Eu continuo com o gatilho pressionado, mas ela está desligada. E se eu quiser continuar o trabalho, eu solto e aciono novamente. O segundo é o Drop Control. Ele identifica uma possível queda da máquina e desliga automaticamente o motor para evitar qualquer acidente. Então, um exemplo, eu vou ligar ela aqui. Ele identificou a queda e parou automaticamente. E assim como o anterior, se você quiser religar a máquina, você precisa desligar o botão e religar. E por último, o Restart Protection. E como funciona esse sistema? Vamos supor que você está usando a sua esmerilhadeira e por acaso acaba a bateria. Você se esqueceu, não desliga o botão e coloca uma bateria nova. Para evitar que a máquina ligue automaticamente, aconteça algo inesperado, ele só vai religar se você desligar e voltar o botão como as outras. Vamos ver. Acabou a bateria. Peguei outra, troquei. Ele não liga. Eu preciso desligar o botão e acionar novamente. Esse sistema ele é bem interessante porque ele está presente em algumas máquinas a cabo também. Vamos supor que você está com uma esmerilhadeira com uma extensão longe, a uns 30, 40, 100 metros de distância. E você não está vendo o ponto de tomada. Você está usando ela e de repente alguém tira. Você, sem saber o que aconteceu, está manuseando a sua esmerilhadeira tentando identificar o que aconteceu e essa pessoa ou seu colega de trabalho volta a energia na tomada. E se a sua ferramenta não tiver o Restart Protection, isso pode ser muito perigoso. Então é muito importante esse sistema. Bom, lembrando que temos outros modelos que têm outras tecnologias também, como o freio eletrônico, que vai parar o disco automaticamente quando você desliga a máquina, ou até mesmo com controle de vibração, entre outros. O ideal é você ver qual dessas tecnologias está presente nas esmerilhadeiras que você tem interesse. Afinal, não são todas as esmerilhadeiras que têm todas as tecnologias. E para finalizar o assunto de segurança, a pergunta que sempre chega: posso utilizar disco dentado na esmerilhadeira? Não. Não faça isso em hipótese alguma. A esmerilhadeira tem a rotação muito alta e esses discos em alta velocidade podem se quebrar muito fácil. Sair voando e acertar, sabe-se lá o que ou quem. Tanto que a Bosch nem fabrica disco dentado para esmerilhadeiras. Ela reconhece o perigo que isso é e tudo que pode causar. Tanto que ela desenvolveu soluções muito melhores, que são o disco Diamond Metal Wheel e o Carbide Multi-Wheel. Então se você precisa de um disco que atenda vários materiais diferentes, essa é a solução perfeita. Agora a gente vai falar sobre o tamanho dos discos. Vocês vão ver que vão ter esmerilhadeiras de 4,5 polegadas e 5 polegadas, que são compatíveis com discos de 125 e 115 milímetros. E também tem as esmerilhadeiras que são de 7 e 9 polegadas. Algumas esmerilhadeiras são menores, outras são maiores, uma tem a capacidade de corte maior do que outras são mais pesadas, umas são mais leves. Bom, você já entendeu. A minha dica é você se atentar a cada uma dessas informações na hora de escolher a sua esmerilhadeira. Um ponto importante que quase ninguém fala, que é bem legal na hora de você escolher a sua esmerilhadeira, é a posição do gatilho. No caso, você tem gatilho que é na lateral, que facilita muito a hora do corte. Você tem gatilho frontal, que facilita bastante para desbaste. E tem gatilho que você não precisa ficar segurando, ao contrário desses dois que eu te mostrei, que ele é ideal para trabalhos contínuos, onde você liga e a máquina fica ligada até você desligar. E não tem certo e errado, vai depender muito do que você está acostumado e a sua preferência. Você vai encontrar basicamente 3 tipos de mecanismo. O primeiro é com uma chave, a flange e a porca de aperto, o sistema mais convencional que você vê por aí. O segundo é com uma chave de aperto já embutida na porca. E o último e mais inovador é o sistema X-Lock. Com apenas um clique você tira e coloca o disco. A gente fez um vídeo no nosso Instagram mostrando o quão prático e seguro isso é. A gente vai deixar um card bem aqui.
E quando você estiver escolhendo a sua esmerilhadeira, você vai perceber que depois do nome tem algumas letras. Umas tem a letra P, umas tem S, umas tem C, umas tem PSC, ou então só PC. Pode até parecer complicado, mas não é. Eu vou te mostrar rapidinho o que significa cada uma delas. Todas as ferramentas que tiverem o nome P é de Pedal Switch, ou Homem Morto como é mais conhecido. As que tem a letra S, tem seletor de velocidade variável. Quando tiver a letra C, é C de conectividade Bluetooth. E também tem aquelas que contam com a letra L, que é de long tail. Essas ferramentas são pequenas, porém ela tem um cabo mais comprido com um gatilho atrás. Parece umas de grande porte, só que menorzinho. E quando ela tem mais de uma letra, igual essa daqui, que é PSC, quer dizer que ela tem o gatilho Pedal Switch, tem seleção de velocidade e conectividade Bluetooth. Bom, a gente já mostrou aqui tudo que você precisa saber na hora de você escolher a sua próxima esmerilhadeira. Agora a gente vai colocar alguns modelos lado a lado para facilitar a sua visualização e dar um panorama maior na hora de você fazer essa escolha. Lembrando que quando aparecer uma ferramenta Professional, elas contam com 1 ano de garantia. E as que têm o selo Heavy Duty, aquele selo vermelhinho, contam com 2 anos. Qualquer uma dessas você pode ter 1 ano de garantia adicional, apenas cadastrando elas no site ou no aplicativo Bosch Be Connected. Tá aqui, é muito simples, rápido e fácil. E o melhor, é grátis. Vai lá. Então vou começar com essas três aqui, a GWS 700, GWS 850 e GWS 925. Começando respectivamente aqui, tamanho de disco é 115mm, 115mm e 125. Quando a gente fala de potência de motor, a gente começa aqui com 710 watts, 850 e 900 watts. E quando a gente fala de RPM, a GWS 700 conta com 12.000, a 850 com 11.000 RPMs e a 925 com 11.000 RPMs também. Quando o assunto é peso, aqui a gente começa com 1,7 kg, 2 kg e 1,9 kg. Colocando outras três aqui na nossa lista, vamos começar aqui com a GWS 12 125S, a GWS 17 125S e a GWS 18 125L. Quando a gente fala de tamanho de disco, todas as três contam com 125mm. Quando o assunto é potência, a primeira conta com 1.200 watts, 1.700 watts e 1.800 watts de potência. Quando o assunto é RPM, a GWS 12 125 conta com RPM variável de 2.800 até 11.000 RPMs, a segunda de 2.800 RPM até 11.500 e a terceira é fixa com 11.500 RPM. E o peso é de 2,2 kg, a segunda também de 2,2 kg e a terceira de 2,5 kg. Quando a gente fala de tecnologias, todas elas contam com Kickback Control, mas a GWS 12 125 conta com Restart Protection, Overload Protection e Soft Start, enquanto a segunda, além do Kickback, conta com Vibration Control. Já a terceira, a GWS 18 125L, além do Kickback Control, conta com Vibration Control e Constant Speed. Chegamos agora nas ferramentas à bateria e agora que eu vou deixar 4 modelos para você comparar. Começando com a GWS 180Li, a GWS 18V10 e GWX 18V10, ambas vão obter os mesmos valores, a única coisa que diferencia das duas é o tipo de encaixe do disco, mas o motor e o restante são os mesmos. A GWS 18V15P e a GWS 18V180PC. Começando com o tamanho de disco, as três primeiras suportam um disco de 125mm, enquanto a última suporta um disco de 180. Falando de potência de motor, como se trata de uma ferramenta à bateria, elas não são medidas por watts. Porém, para efeitos de comparação, vamos colocar aqui equivalente. Então a primeira equivale a uma ferramenta de 700 watts, a segunda equivale a uma ferramenta de 1000 watts, a terceira e a quarta equivalem a 1500 watts, utilizando uma bateria da linha Procore, afinal as duas máquinas são biturbo. Quando a gente fala de velocidade, a primeira conta com 11.000 RPMs, a segunda 9.000 RPMs, a terceira 11.000 RPMs e a quarta 6.100 RPMs. E quando a gente fala de peso, a gente tem 1,6 kg, 2,1, 2,2 e 2,8. Quando a gente fala de tecnologias, a GWS 180Li conta com Restart Protection e motor brushless. A segunda conta com Fast Brake, Kickback Control, Drop Control e motor sem escova de carvão. E encaixe X-Lock na versão GWX. A terceira conta com Kickback Control, Drop Control, Soft Start e Vibration Control, além do motor brushless. E por último, a GWS 18V180PC conta com um sistema de freio inteligente, o Kickback Control, ela é biturbo e tem um motor brushless, além da conectividade. Além das esmerilhadeiras pequenas que a gente comentou aqui no vídeo, também a gente tem as esmerilhadeiras grandes, que vão aparecer aqui na tela. Caso você queira um vídeo específico delas, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer para vocês. Bom, o vídeo foi longo, mas espero realmente que ele tenha te ajudado.
A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de clicar aqui em gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais novidades. Até mais!